que nos conduzirá com o sermão dessa noite. Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos de pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 17 até o versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e seguintes. Eu farei essa leitura, os meus irmãos acompanham com atenção a leitura da palavra de Deus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar culpa sobre nós, lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Esse é o texto sagrado, nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. Nós damos graças a ti pelo encontro do teu povo. Nós cremos que por meio de Jesus, por seus méritos, por sua obra, por sua pessoa santíssima, por seu ser exclusivo, único, por sua filiação eterna com o Pai,
por sua mediação eficaz, nós temos sido recebidos neste momento e o serviço que viemos oferecer a Deus. Nosso pedido encarecido a Ti é que Tu nos recebas e o culto que agora nós Te damos com a Escritura Sagrada. E que Tu abençoes a leitura da Tua Palavra, para que ela, nas mãos do Teu Santo Espírito, seja um instrumento dele em nossa edificação, em nossa santificação. Tudo para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Nós estamos fazendo as nossas exposições no livro de Atos. Atos capítulos 1 a 7. Os meus irmãos sabem que Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse ali aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que recebessem do alto o Espírito Santo, e somente então eles estariam prontos, seriam capazes de espalhar o Evangelho, primeiro em Jerusalém, mas também na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta ordem de Jesus e esse passo colocado por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, foi seguido, e nós temos no livro de Atos exatamente o cumprimento desta ordem. Capítulos 1 a 7 de Atos, nós temos o Evangelho em Jerusalém. Capítulos 8 a 12, o Evangelho na Judéia e em Samaria. E a partir do capítulo 13, nós temos o Evangelho até os confins da terra, ou pelo menos até os confins do Império Romano, do mundo conhecido pelos apóstolos, não é? Então, nós nos concentramos em nossas exposições, essa foi a nossa proposta, tecer comentários e ouvir a voz de Deus a partir de Atos, capítulos 1 a 7. Nós estamos exatamente aqui, nesse ponto em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17, e em nosso 20º domingo, tratando desse texto tão grandioso, tão grandioso. Nos domingos anteriores, nós já discorremos sobre 3 relatos de Lucas sobre a vida da comunidade cristã primitiva de Jerusalém. O primeiro está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. O segundo em Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. E, por fim, o texto anterior, em Atos capítulo 5, versículos 12 a 16. Já mostrei para vocês a diferença entre esses relatos, os 2 primeiros muito mais próximos, colocando aspectos da vida interna da igreja de Jerusalém, enquanto que no terceiro relato, em Atos capítulo 5, versículos 12 a 16, o que nós temos é a influência do que Deus estava fazendo na igreja e a partir da igreja sobre os de fora. E a maneira um tanto dúbia como os de fora, como os não crentes, observavam a igreja. Em uma espécie de misto de admiração por ela e, ao mesmo tempo, de hesitação em se achegar a ela. É exatamente isso que nós temos em Atos capítulo 5, versículo 13. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então nós temos uma espécie de sentimento misto, há uma admiração à distância, há uma hesitação em se achegar à igreja, ao mesmo tempo em que há um sentimento de admiração por ela. Agora, depois de Lucas ressaltar, como fez em Atos 5, versículos 12 a 16, o poder de Jesus em operações poderosas por meio do Espírito Santo. É isso que ele faz. Em Atos capítulo 5, olha como nós temos, né? Pelas mãos dos apóstolos, versículo 12, havia sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Olha que coisa.
Versículo 15, não é? A multidão se agregava ao Senhor, muitos enfermos eram levados pelas ruas, colocados nos leitos e tal, espalhados ali nas ruas, para que a sombra de Pedro se projetasse eventualmente em alguns deles. Versículo 16 diz que afluía também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então nós temos um relato, digamos, repleto de operações poderosas de Jesus por meio do Espírito e pelas mãos dos apóstolos, mas na sequência Lucas se volta para narrar a segunda prisão dos apóstolos. Eu digo segunda porque em Atos capítulo 4, versículos 1 a 4, nós temos ali o início da primeira prisão dos apóstolos. Atos capítulo 4, se você quiser ver comigo, Atos capítulo 4, versículos 1 a 3, especialmente, sacerdotes, capitão do templo, saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição, os prenderam. Então, o texto que nós temos nos dá informação a respeito da segunda prisão dos apóstolos. Esse relacionamento que vai ficando cada vez mais difícil, um relacionamento entre os apóstolos e a igreja de Jerusalém e as autoridades judaicas da época. Em nosso texto, e agora eu quero que os meus irmãos se voltem comigo totalmente para Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Porque nesse texto nós vamos analisá-lo destacando três aspectos. Em primeiro lugar, nós veremos a segunda prisão dos apóstolos, a motivação dessa prisão e a libertação milagrosa que se seguiu. Está no capítulo 5, versículos 17 a 20. Vai me acompanhando, por favor. Em segundo lugar, nós veremos a intrepidez dos apóstolos em manter o ministério da palavra e, por outro lado, a perplexidade dos líderes judeus. Está no capítulo 5, versículos 21 a 25. E, por fim, nós temos um novo testemunho do Evangelho perante o Sinédrio, capítulo 5, versículos 26 a 32. É exatamente isso que nós veremos, e para esse texto eu chamo a atenção dos meus irmãos, sabendo os meus irmãos que, quando a palavra de Deus é exposta, quem fala é o Deus da palavra. E nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós não vimos aqui, não nos achegamos, não nos reunimos para ouvir as opiniões das pessoas. Não é exatamente o que nós pensamos que importa. O que importa nesse momento é ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus tem a nos ensinar, o que Deus quer nos dizer, e nós não vamos sair daqui hoje sem ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na segunda prisão dos apóstolos, a motivação da prisão e também uma libertação diferentona que aconteceu aqui. Volte os olhos comigo para o capítulo 5, versículos 17 a 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Vejam que os responsáveis pela segunda prisão dos apóstolos foram o sumo sacerdote e a seita dos saduceus. A seita dos saduceus. A palavra seita traduzida aqui por seita, no original ela diz basicamente respeito a uma escola de pensamento. Então, o que Lucas está dizendo é que o sumo sacerdote estava cercado por pessoas alinhadas em sua maneira de pensar à corrente teológico-doutrinária dos saduceus. É isso que nós temos aqui. A respeito dos saduceus, eu já havia dito em momento anterior, inclusive quando olhamos para Atos capítulo 4, versículos 1 a 3, que os saduceus compunham um partido relativamente pequeno, menor em número em relação, por exemplo, aos fariseus. Mas os saduceus eram, todavia,
muito mais influentes do ponto de vista político e nos assuntos do templo. Enquanto que os fariseus eram, digamos, mais ortodoxos, em maior número, e mais populares, mais influentes no populacho, os saduceus, em menor número, mais liberais, mais políticos e mais influentes nos assuntos do templo. Estas eram basicamente as diferenças. Nos evangelhos, os fariseus são muito mais postos como aqueles que perseguem a Jesus. No livro de Atos, os saduceus se sobressaem nesse ponto, como aqueles que mais perseguem a igreja de Jesus. Então nós temos uma outra diferença. Mas note aqui que os saduceus, eu ressalto, eram mais liberais do ponto de vista teológico, e digo isso porque eles não acreditavam em realidades espirituais. Eles não acreditavam em céu, não acreditavam em inferno, não acreditavam em juízo final, não acreditavam na ressurreição dos mortos, tema a respeito do qual Jesus chegou a debater com os saduceus, e não acreditavam em anjos. Não esqueço esse detalhe por conta da nossa passagem. Há, contudo, meus irmãos, duas diferenças entre as narrativas desta e da prisão anterior. A primeira prisão, narrada em Atos capítulo 4, versículos 1 a 3, se os meus irmãos forem lá comigo, nós vamos concluir que os apóstolos presos foram Pedro e João. Pedro e João. Eles estavam juntos, Pedro e João, a partir de Atos capítulo 3, a partir da cura de um coxo de nascença. É esse episódio que desencadeia a segunda pregação de Pedro e a prisão de Pedro e João. Mas agora não. Em Atos capítulo 5, versículo 18, o texto quase nos faz concluir sem sombra de dúvida que foram encarcerados todos os apóstolos. Porque o versículo 18 diz: prenderam os apóstolos e os recolheram no cárcere. O texto faz-nos quase concluir, com quase total certeza, que os 12 apóstolos terminaram na prisão nesse momento. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença entre esta narrativa e a da prisão anterior é a motivação declarada por Lucas para que as respectivas prisões tivessem sido realizadas. Em Atos capítulo 4, versículo 2, nós temos duas motivações. Concorreram duas motivações. Os líderes judaicos estavam ressentidos por ensinarem eles ao povo. Estavam ressentidos por ensinarem eles ao povo, o que nos parece claramente uma luta política. Uma luta pela manutenção da hegemonia da influência. A preocupação era, só nós podemos ter influência sobre o povo. E agora chegam esses tais, gerando esse tipo de impacto na sociedade de Jerusalém. Então eles estão ressentidos por ensinarem os apóstolos ao povo. A segunda motivação, que está em Atos 4:2, é porque eles também ensinavam em Jesus a ressurreição dos mortos, e aqui nós temos, digamos, uma razão teológica. Lembrando que o influente partido dos saduceus repudiava a noção de ressurreição de mortos. Então nós temos duas razões, duas motivações para a prisão anterior dos apóstolos. Uma de natureza política. Eles estão querendo dividir conosco a atenção das pessoas e isso a gente não permite. A segunda de natureza teológica, eles estão ensinando a respeito da ressurreição dos mortos. Na segunda prisão, e aí você vai voltar para Atos capítulo 5, versículo 17, Lucas diz que o sumo sacerdote e os saduceus levaram a prisão a efeito tomados de inveja. Tomados de inveja. A palavra tomados aí, né? Tomaram-se, é muito forte o verbo, ficar cheio, no sentido de ser controlado.
Alguém que fica de tal maneira controlado por um sentimento que não pode fazer alguma coisa, que não pode fazer nada além de intervir, além de agir, além de exteriorizar aquilo. Eles ficaram cheios, tomados de inveja. A palavra inveja pode ser traduzida, e é traduzida num sentido positivo em outros lugares da Bíblia, como zelo ou como cuidado. Mas em outros lugares a palavra também ocorre com um significado negativo, de ciúme, de inveja, de indignação, de ressentimento. Em Romanos, capítulo 13, versículo 13, apenas ouça, acontece nesse sentido. E em Tiago também. Olha o que dizem 2 versículos de Tiago, capítulo 3, apenas ouçam. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então me parece que claramente nós temos aqui a palavra usada em Atos capítulo 5, versículo 17, com um sentido negativo de inveja, de indignação, de ressentimento, de ciúme doentio. Qual era a razão da inveja? Um comentador diz de maneira simples e direta, ele diz, a irritação diante do sucesso da igreja. Aqueles homens estavam irritados por conta da popularidade da igreja. O livro de Atos, e Lucas vem dizendo isso, vai testemunhando o crescimento da igreja. 3.000 se convertem. Depois o número vai para 5.000 só de homens. Depois o número continua crescendo. Pessoas vêm de todos os lugares. Apesar da hesitação, pessoas continuam se convertendo. Atos capítulo 2, versículo 47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo todos os dias, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e aquilo começou a causar uma indignação, uma irritação. O sumo sacerdote e os companheiros dele, gente alinhada com o pensamento dos saduceus, estavam vendo aquela influência que a igreja cristã estava exercendo sobre a população de Jerusalém e foram tomados de inveja. E controlados pela inveja, resolveram agir. Como? Prendendo os apóstolos. Esse foi o modo. Prendendo os apóstolos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Quando uma gente que tem o poder de tomar decisões é tomada por sentimentos pessoais, sai da frente. Vai terminar gente na masmorra. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E eles prenderam, motivados por inveja. Por qual razão? Porque eles queriam custodiar os apóstolos durante a noite, para que os apóstolos fossem apresentados ao sinédrio na manhã seguinte. E foi assim que ocorreu na prisão anterior. Os apóstolos foram presos, guardados no cárcere, e levados ao sinédrio na manhã seguinte. O plano era este. Os apóstolos são presos e pensaram o sumo sacerdote e os saduceus: nós vamos guardá-los no cárcere durante a noite. E amanhã eles serão conduzidos à audiência. Estão me acompanhando? Ocorre que Deus não permitiu que os apóstolos passassem a noite na masmorra. Permitiu na prisão anterior. Mas não nesta. O texto diz no versículo 19 que
um anjo do Senhor apareceu. Esta é a primeira experiência de Pedro com anjo narrado em Atos, né? No capítulo 10, Pedro também vai ter experiência com anjo, ou pelo menos vai aparecer ali um anjo na experiência de Ananias. E em Atos capítulo 12, Pedro preso, na ocasião em que Tiago é morto pela espada de Herodes, Pedro é liberto pela chegada de um anjo. Se você for comigo lá no livro de Atos, capítulo 12, o versículo 11 diz: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então você pode perceber que esta é a primeira experiência do apóstolo ali, narrada em Atos com anjo. Na verdade, a segunda, né? Porque no momento da ascensão, anjos também apareceram para interpretar a ascensão para os apóstolos e dar instruções. Então vamos refazer. Nós temos anjos na ascensão, depois, agora nós temos anjos nesta libertação dos apóstolos aqui. Anjos voltam a aparecer na experiência de Ananias, a quem Pedro visitaria, na experiência de Cornélio, a quem Pedro visitaria, e em Atos capítulo 12. Acho que agora eu dei uma arrumada nas coisas aqui. Muito bem. Veja que o texto diz que um anjo apareceu no versículo 19. A experiência semelhante àquela que viria ainda em Atos 12. E em nossa passagem, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Versículo 20, abriu as portas do cárcere e lhes deu uma mensagem. Foi um anjo que abriu as portas do cárcere. A mensagem foi esta no versículo 20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A mensagem é que os apóstolos fossem para casa. Morra hoje. Hoje não é dia de dormir no cárcere. Eles vão para casa, vão dormir em casa, vão se levantar bem cedinho e dar continuidade ao ministério da palavra. Vão acordar cedo e pregar o evangelho. É exatamente o que o anjo diz quando diz que eles devem falar as palavras desta vida. As palavras desta vida é uma expressão quase idêntica à que está em Atos capítulo 13, versículo 26. Só que em Atos capítulo 13, versículo 26, a frase que ocorre lá é a palavra desta salvação. Muda vida por salvação. Então, o que o anjo está dizendo mesmo? Que os apóstolos vão para casa, vão dormir, precisam acordar cedo e começar a pregar o evangelho cedinho em Jerusalém, no templo. Vão falar sobre o quê? Sobre as palavras desta vida, ou, como está em Atos capítulo 13, versículo 26, as palavras desta salvação. Vão pregar o evangelho. Um outro comentador diz, acrescentando ao nosso ponto, que na língua siríaca, que foi o primeiro idioma a receber uma tradução do Novo Testamento, há uma única palavra que pode ser traduzida por vida e por salvação. E isto é acrescentado para que não haja dúvida do que o anjo quer dos apóstolos. Vocês vão para casa, vão acordar cedo e vão pregar o evangelho. Vão falar o evangelho de Jesus, vão pregar a palavra desta salvação, a palavra desta vida. Então, o que se tem na passagem? O que se tem na passagem é o seguinte, de uma maneira bem
assim, irônica, o sumo sacerdote e os saduceus não conseguiram sequer manter os apóstolos no cárcere por uma noite. E seu plano foi frustrado por um anjo, em cuja existência eles não acreditavam. Deu para entender o que houve aqui, sim ou não? Tudo certinho? Em segundo lugar, a partir do versículo 25 até o versículo a partir do versículo 21 até o versículo 25, o que nós temos aqui é mais um relato da intrepidez dos apóstolos, mas também nós temos uma certa perplexidade por parte dos líderes judeus. Porque o versículo 21 já diz que os apóstolos, em obediência à mensagem do anjo, ao romper do dia, versículo 21, entraram no templo. Lembrando que o templo é o templo do sumo sacerdote. É o templo sob domínio do sumo sacerdote e dos saduceus. Eles vão para casa, dormem, acordam cedinho e vão exatamente para o reduto dos líderes da nação. E vão fazer o quê? Vão ensinar. Versículo 21, não é? Enquanto isso, o Sinédrio se mobiliza para a condução dos apóstolos à audiência. Assim eles programaram. Versículo 21, segunda parte. Mas os guardas, chegando no cárcere, não acham apóstolos. Então eles voltam para os líderes da nação, voltam para o Sinédrio e relatam o que viram. Olha o que eles viram, versículo 23. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. E enquanto o capitão do templo se admirava pelo relato, então veio uma outra notícia no versículo 25. Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão onde? No templo. Fazendo? Ensinando. Ensinando o povo. Imagino que, a essa altura, o Sinédrio já estava procurando no Google um curso sobre como se livrar de apóstolos. Como é que a gente faz para se livrar dessa gente? Quanto mais a gente diz para eles não falarem, mais eles falam. Veja que a perplexidade aqui dos líderes judeus veio de duas razões. Primeiro, os prisioneiros desapareceram inexplicavelmente. As trancas da prisão estavam intactas, as sentinelas nos seus devidos postos, só não havia apóstolos. Segundo, a perplexidade ainda aumenta quando souberam que os apóstolos não estavam no cárcere, mas não tinham fugido. Eles estavam no lugar de sempre, no templo, fazendo o de sempre. É verdade que aquilo que tinham sido proibidos de fazer, mas estavam fazendo de sempre, ensinando o evangelho de Jesus ao povo. Em terceiro lugar, nós vamos avançar para o versículo 26 e os seguintes, porque lá nós temos o novo testemunho do evangelho perante o Sinédrio. Porque os apóstolos foram encontrados onde? Onde? No templo e não no cárcere, não é? Eles foram encontrados no templo. E encontrados no templo, os apóstolos foram presos novamente. Então, tecnicamente, esta seria a terceira prisão. A terceira prisão. Mas agora, segundo o versículo 26, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E agora os apóstolos são, sim, agora sim, levados ao Sinédrio para novo interrogatório. Versículo 27, ocorre que, na verdade, não foi feita pergunta alguma.
Não tem pergunta no versículo 28. Os apóstolos agora foram duplamente acusados. O que pesava contra eles em termos de acusação? Duas acusações. Primeiro, eles estavam sendo acusados de desobedecer a ordem anterior expressa de não ensinar ao povo a fé cristã. Isso já tinha sido dito para eles. Atos capítulo 4, se você quiser ir ver comigo lá, versículos 19 e 20, diz assim: mas Pedro e João, estão comigo ali? Versículos 17 e 18, desculpa, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então a acusação é: vocês já estavam sabendo que estavam proibidos de ensinar, de falar em nome de Jesus, de pregar a ressurreição, de falar do evangelho. Nós já tínhamos proibidos vocês disso e vocês teimaram. A segunda acusação está na continuação ali ainda do versículo 28. É que os apóstolos, segundo os líderes judeus, eram também acusados por imputarem a eles a culpa pelo assassinato de Jesus. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E aí, gente, os apóstolos vêm fazendo isto. Atos capítulo 2, você vai lá comigo. Por favor, me acompanha. Atos capítulo 2, primeira pregação de Pedro, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes. Então veja que Pedro vem dizendo, sim. Capítulo 13, a partir do versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os apóstolos vêm dizendo exatamente isso. Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes. A acusação faz todo sentido. Primeiro, que os apóstolos tinham desobedecido mesmo. Eles tinham sido avisados para não ensinar e estavam ensinando. E depois eles estavam sendo acusados de lançar a culpa pela morte de Jesus na nação judaica de modo geral, mas especialmente sobre os líderes da nação. Então, note que a acusação faz todo o sentido. Como é que os apóstolos responderam isso? Vamos ver. Quanto à proibição de pregar o evangelho, eles disseram de maneira ainda mais direta, que não poderiam desobedecer a Deus para obedecê-los. Isso está colocado aqui no versículo 29, né? Atos 5, 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Sinto muito. Isto é colocado de maneira muito mais direta do que o que eles disseram no capítulo 4, versículos 19 e 20. Julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você percebe que nesse ponto Pedro está ainda argumentando, arrazoando, chamando para uma reflexão, convidando para uma concordância, para um sentimento de anuência.
querendo que de alguma maneira aqueles líderes dos judeus dissessem, de fato eles têm, né? Mas aqui não. Aqui no capítulo 5, eu estou no capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, é evidente que isso não significa que os apóstolos se sentiam livres para com o dever de obediência às autoridades. As autoridades são ditas na Bíblia como instituídas por Deus. O texto fácil de ser lembrado é Romanos, capítulo 13, versículo 1, onde se lê: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja como é claro, toda autoridade foi instituída por Deus, mas, por outro lado, o texto implica a conclusão que quando essas mesmas autoridades que foram instituídas por Deus desbordam de sua função divinamente ordenada, cobram dos cristãos atitudes positivas que Deus proíbe, ou cobra dos cristãos atitudes negativas que Deus ordena, nesses casos, o dever cristão é de obedecer a Deus e de desobedecer a quem quer que seja. A respeito da segunda acusação, a segunda acusação é a imputação da culpa pela morte de Jesus. Nesse caso, Pedro e os apóstolos apenas reiteraram o que já haviam dito. Versículo 30. A quem vós matastes. Olha que o diálogo não está progredindo. O diálogo não está progredindo. Vocês estão sendo acusados de os acusarem de terem matado Jesus. Vocês mataram Jesus. Não parece haver acordo aqui, a princípio. Então, veja que Pedro e os apóstolos reiteram aquilo que eles já haviam dito, mas agora frente a frente com o Sinédrio. Porque, com efeito, foram os líderes da nação que acusaram Jesus perante Pilatos, inclusive forjando testemunhas falsas. O evangelista Mateus diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. A acusação formal foi apresentada pelos líderes da nação. Pilatos, inclusive, sabia, segundo Mateus capítulo 27, versículo 18, que o motivo da acusação... Além disso, foram os membros do Sinédrio também que persuadiram o povo para que o povo exigisse que Pilatos executasse Jesus, quando o governador romano já havia estabelecido que não havia motivo para condenar a Jesus. Eu estou com Mateus, capítulo 27, apenas ouçam versículos 19 e 20. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Demais disso, os membros do Sinédrio que deveriam se ressentir, porque os apóstolos queriam lançar sobre nós o sangue desse justo, não tem razão para fazê-lo, porque, afinal, eles mesmos, ao lado do povo, disseram assim: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Sabe quando Pilatos esteve sem saber o que fazer? E lavou as mãos. Esse homem inocente pode fazer que a culpa é nossa. Pode fazer que a culpa é nossa. Estavam reclamando do quê?
como diz o profeta, porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Vocês estão me acompanhando? Mas tem alguma coisa de muito notável aqui. Já estou terminando, gente. Tem alguma coisa de muito notável aqui, é que os apóstolos não apenas se defenderam das acusações ou tentaram explicar seu comportamento, eles aproveitaram a ocasião para testemunhar de Jesus. E isso é mais impressionante, e isso é ainda mais emocionante. Aproveitar-se de uma situação de fragilidade para testemunhar de Jesus é a coisa mais nitidamente cristã que a pessoa pode fazer. Eles novamente disseram que os líderes judeus haviam matado a Jesus. Olha o versículo 30. Pendurando-o no madeiro. E dessa maneira eles fazem uma recordação de que Jesus morreu como um maldito de Deus. Porque na lei está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus morreu como um maldito de Deus, e aqui está o cerne do Evangelho. Que embora houvesse terrível responsabilidade daqueles que mataram o santo e justo Jesus, foi dessa maneira que Deus executou o seu plano de nos resgatar da maldição da lei. Como? Fazendo maldição no nosso lugar. Vocês sabem que eu estou citando Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas não só. Os judeus o mataram. Mas Deus o ressuscitou. E não só. Deus o exaltou a príncipe e salvador. E quando nós pensamos nas palavras príncipe e salvador, nós estamos pensando em pelo menos dois ofícios de Jesus. Porque quando se diz que Deus exaltou Jesus a príncipe, o que se quer dizer é que Jesus cumpre o seu ofício real. Sabe aquilo que Josué era para Israel? O capitão da nação, conduzindo a nação a Canaã, a terra prometida. Vocês estão lembrados do livro de Josué? A palavra Jesus no hebraico é a mesmíssima. Josué era apenas um tipo, uma figura do verdadeiro capitão do povo de Deus. Aquele que conduz o povo eleito de Deus, todo Israel de Deus, à comunhão eterna com Deus. Mas não só. Deus também exaltou Jesus a Salvador. E aqui, o que se tem em mira é o ofício sacerdotal de Jesus. Jesus é agora tratado como aquele único mediador entre Deus e os homens, aquele que com o sacrifício de si abriu o caminho para a eterna comunhão com Deus. E Pedro, como porta-voz dos apóstolos nesse momento, ainda disse que Deus a Jesus exaltou a príncipe e senhor, versículo 31, segunda parte, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Dois dons. Primeiro é o dom do arrependimento. Sabe por que Jesus conquistou para você o dom do arrependimento? Porque a sua impenitência foi imposta sobre ele. Foi atribuída a ele. E foi porque a sua impenitência, a sua dureza do coração, a sua cegueira espiritual, foi tributada a ele, foi imputada a ele.
sendo a base legal da sua morte. Ele conquistou para você o dom do arrependimento. A sua descrença foi imputada a Jesus. Jesus morreu como um descrente, para nessa morte conquistar o dom da fé. E dar a você o dom da fé. Jesus morreu como um não convertido, como um homem que andava longe, a léguas do caminho de Deus, para conquistar o dom da conversão, para Deus conceder a você o dom da conversão e você receber pernas para voltar-se para Deus. Então nós temos um dom que eu diria que é um dom instrumental. Um dom instrumental. Um dom que não é final. E depois, Pedro ainda diz: e a remissão de pecados. E a remissão de pecados. O perdão de pecados. O descanso na plena comunhão com Deus. Sem o dom do arrependimento, a gente não pode conceber que haja o dom da remissão de pecados. Jesus morreu para que você tivesse ambos os dons. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Por isso a nossa conclusão parece ser esta. Deve ser esta. Segundo penso, tem que ser esta. Aquele por quem Jesus morreu não morrerá sem arrependimento. Aquele por quem Jesus morreu não morrerá sem remissão de pecados. Por qual razão? Porque Jesus conquistou os dons do arrependimento e da remissão de pecados. Deu para entender o que houve na passagem? Eu vou evitar algumas coisas e caminhar para a conclusão por conta do tempo. Eu quero retirar algumas lições rápidas aqui com os meus irmãos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em vista que todos os embates e todos os desafios que surgem no caminho da Igreja de Jesus ao longo da história são reflexos de uma outra batalha. De uma batalha que é travada no mundo espiritual, com as hostes de Satanás. Apocalipse 12 fornece exatamente esse pano de fundo invisível que subjaza toda e qualquer luta que a igreja tem que enfrentar nesta vida. Ali, em Apocalipse capítulo 12, nós lemos sobre uma batalha entre o grande dragão vermelho e o filho varão da mulher. Primeiro, o dragão se volta a fim de tragar o filho da mulher tão logo ele nasça. Mas Deus não permite. E o texto segue com uma batalha renhida, em que o sangue do Cordeiro garante a vitória dos filhos de Deus. E a perda de Satanás da posição de acusador. E nesse ponto, o dragão viu que fora lançado na terra, diz o texto. E então ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A frustração do dragão, é isso que a mensagem quer comunicar, por não ter destruído o filho da mulher, que nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono, bem como a ciência do dragão, quanto à sua queda de posição de acusador dos crentes, explica a perseguição que agora é direcionada contra a igreja de Jesus. Então, ao longo da história, você pode começar, se você quiser conhecer isso, com o Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires é uma joia da literatura da época da Reforma.
escrito por John Fox. O escritor junta as perseguições que estavam ocorrendo no seu tempo, naquele breve período de reinado da rainha Mary Tudor, a sanguinária. Crentes morrendo na fogueira, às dezenas, pastores, etc. E ele junta isso com a história da perseguição à igreja. Então, aquilo que a gente está vendo em termos de batalhas e lutas tem um pano de fundo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Em segundo lugar, essas lutas, embates, desafios, vêm variavelmente de duas fontes. Ora, são desafios internos, ora, externos. Lucas havia registrado a mentira de Ananias e Safira no texto anterior. Capítulo 5, versículo 3. Mentira a que Ananias e Safira foram induzidos por Satanás. Na nossa passagem, Lucas se volta para encontrar na causa das lutas da perseguição da igreja uma fonte externa. O sumo sacerdote agora. Agora é a seita dos saduceus. São problemas de dentro e problemas de fora. Não há descanso para a igreja militante. Em terceiro lugar, a passagem também aviva em nosso coração que em Deus não há falta de poder, não há falta de anjos, de meios, de recursos para impedir o plano de Satanás. Pedro foi liberto por anjos, eu já disse para vocês, em duas ocasiões, uma aqui, outra lá, em Atos 12. Paulo e Silas foram libertos de uma masmorra por um terremoto. Está em Atos 16. Então, quando Deus não nos liberta de alguma prisão, não é porque lhe falta poder, não é porque lhe faltam recursos de qualquer ordem, não é porque lhe faltam anjos. Ele apenas está conduzindo o seu plano conforme o seu santo e sábio conselho que ele estabeleceu na eternidade. Às vezes, o meio utilizado por Deus, quando ele deseja libertar, livrar, atenuar a dor, é extraordinário. Desculpem, meus irmãos. Vamos ver se consigo. Não sei se terei voz ainda. Então, eu estava dizendo, às vezes o meio utilizado por Deus foi o extraordinário. Como esse descrito na passagem. Outras vezes o meio foi ordinário. Paulo não foi solto da sua primeira soltura, da sua primeira prisão, em Roma, por um anjo. As autoridades soltaram o apóstolo presumidamente. Vocês estão entendendo? Às vezes o meio é ordinário. João foi solto em certo momento na ilha de Patmos, depois de uma prisão ali. Provavelmente ele não foi arrebatado. Mas em muitíssimos casos não houve soltura alguma.
E os cristãos foram mortos pelo testemunho que deram. Deus poderia ter poupado a Jesus quando ele estava no Getsêmani, na iminência de beber o cálice. Mas essa não foi a vontade de Deus. Jesus poderia ter pedido ao Pai mais de 12 legiões de anjos para que ele não fosse preso pelos soldados romanos. Vocês entendem? Mas esta não foi a vontade de Deus. Tiago poderia ter sido liberto, como Pedro foi em Atos 12. Um só capítulo. Um apóstolo morre e outro é livre por um anjo. Um só capítulo. Mas esta não foi a vontade de Deus. E o escritor aos Hebreus faz menção de muitos que não viram milagres. Vocês vão ler em casa, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 35. E em quarto lugar, para terminar, eu termino dizendo que nós devemos esperar e nos preparar para uma crescente impaciência da sociedade em geral para com o testemunho fiel do Evangelho de Jesus. Atenção para isso. Preparemos-nos para uma crescente impaciência da sociedade em geral para com o testemunho do Evangelho de Jesus e para com a pregação da Escritura. Eu diria para os meus irmãos que as coisas não serão assim diretas. Não ensinem sobre Jesus e sobre a ressurreição. Mas o cenário geral indica que a defesa da exclusividade da fé vai se tornando um discurso cada vez mais desinteressante, excludente, avesso à pluralidade de ideias. Há sinais de que a noção de mandamentos e verdades absolutos será relegada à marginalidade e vai ser tratada como coisa indesejada, como fundamentalismo, como alienação, como obscurantismo e coisas equivalentes. Tudo leva a crer, meus irmãos, que a denúncia de pecados, como o do homossexualismo, do abortamento ou qualquer outro, será considerado discurso de ódio, homotransfobia. Então, se considerado discurso de ódio é crime. E isto vai ser objeto de perseguição dos órgãos do Estado. Então, e aqui eu termino, tudo parece convergir para que nós conheçamos em nossa própria experiência que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Foi isso que Paulo disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu peço desculpa mais uma vez pela falha da garganta. Mas acho que consegui dizer o que me decidi a fazer. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu vou passar a palavra ao pastor Edicleito. Ele vai dar continuidade na condução do culto. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus, os nossos dízimos e ofertas. Peço ao nosso diácono Saniel que posicione o nosso laço, os irmãos.